palavra de Deus hoje é uma reflexão em termos de julgarmos os outros. Não importa quem seja, se é o teu filho, a tua filha, algum parente seu, amigos, desconhecidos, não importa. É a forma de julgar que Deus está falando aqui, seja ela qual for, o tamanho que for, a importância que for. Dentro desse contexto, eu vou trazer uma história, uma comparação, para que possamos refletir. Quem pode refletir sobre isso? Só vocês? Não, eu também. Porque através dessa palavra eu possa refletir as minhas decisões e mudar meu modo de ser, para que lá na frente o julgamento entre mim e Deus seja mais leve. Porque, independente do que fazemos aqui na terra, vamos ser julgados sim, de forma mais leve e de forma mais pesada, de acordo com aquilo que plantamos em termos de decisões e sentimentos, certo? Então, eu peço a vocês que prestem atenção neste conteúdo e deixe o seu comentário. Você concorda com o que Deus está falando ou não? Vamos lá. Estou no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, 2, até o versículo 8, que diz assim: Parai de julgar, para que não sejais julgados. Pois, com o julgamento com que julgais, vocês serão julgados. E com a medida com que me medires, medirão a vós. Então, por que olhas para o ergueiro do teu irmão, mas não tomas em consideração a trave no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão, permitir-me tirar o ergueiro do teu olho? Né? Quer dizer, como pode dizer ao teu irmão, eu posso resolver o seu problema, quando você tem problemas pior do que o dele e você não consegue resolver, certo? Quando eis que há uma trave no teu próprio olho, Deus nos classifica como hipócritas. Tira primeiro a trave do teu próprio olho e depois verás claramente como tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães os que é santo, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para que nunca as pisem debaixo dos seus pés e, voltando-se a vós, dilacerem. O que Deus quer dizer com isso? Primeiro, por que julgar o teu irmão se tu também erra? De outra forma, de outro jeito, mas você também erra. Segundo, por que você pede permissão para dar conselhos, para ajudar o seu irmão, sendo que a tua vida está do mesmo jeito ou até pior e você não consegue resolver nem sequer o teu problema? Deus diz que resolva primeiro o seu problema para ajudar os outros, para aconselhar o outro, né? Deus fala sobre julgar. Se tu julgares, será julgado do mesmo jeito, porque tu tá apontando erro para o outro que tu também erra.
de outra forma, de outra maneira, mas erramos, sempre erramos, porque somos humanos, né? Deus fala também sobre não tirar, né, as pérolas, as coisas boas e dar para os porcos, né? Não jogar a vida do outro na lama, porque a própria lama pode chegar até você e você se atolar. Então, a lei do retorno sempre vem. Em várias passagens da Bíblia, fala sobre o que plantamos e o que colhemos. E ainda, após a morte, o julgamento final entre eu e Deus, entre você e Deus. Lá não existe dinheiro, valores, barganhas. Lá apenas existe o julgamento entre a alma e o próprio Pai, que foi que concedeu, que deu vida humana a esta alma. Certo? Então, olha só, é uma parte pequena, mas que diz muita coisa. Eu vou contar uma história para vocês que me fez refletir dentro dessa passagem, certo? Um senhor, não vou dar nomes, mas a história é verdadeira, certo? Eu conheço de perto essa história e trata do arqueiro, né? Do cisco do olho. Um senhor maltratava a sua esposa, né? Batia, maltratava verbalmente, deixava sem alimentos, fazia muitas perversidades há alguns anos atrás, né? Hoje, graças a Deus, esse senhor se regenerou, esse senhor hoje é um homem, né, de verdade, como se diz assim. Trata a sua família como deve ser. Mas naquela época, esse senhor fazia muitas coisas erradas dentro do seu lar. Fora dela, ele era um homem admirável, respeitado, conhecido, né? Mas dentro das quatro paredes, ele era o terror para sua esposa. E por causa disso, a sua esposa levou, né, até a delegacia em uma queixa-crime. E isso aconteceu e naquela época ele teve que garantir que mudaria ou ele iria preso na próxima queixa, certo? E ele descobriu que um membro da sua família foi quem incentivou a sua esposa a prestar uma queixa-crime. E o que aconteceu? Ele tem um ódio tão grande dessa pessoa que ajudou a sua esposa naquele momento de crise, naquele momento de aflição daquela senhora, e que ele hoje, ele diz que odeia essa pessoa, mesmo ele tendo melhorado, mas o rancor que ele traz, apontando o erro daquela senhora, daquela pessoa que ajudou essa pessoa nesse momento, né? Ele diz que ele vai levar até após a morte, que ele não vai esquecer que ele só foi levado à delegacia por conta daquela senhora. Qual é o contexto disso tudo? Aquela senhora só estava defendendo aquela pessoa. E ele está enxergando o cisco da senhora, mas não está enxergando o seu próprio cisco, que aquela senhora levou aquela situação por conta dele mesmo, que maltratava, que batia, que humilhava, e por conta disso, chegou o que chegou. Então, ele consegue enxergar o cisco do olho da senhora, julga a senhora como cão, enquanto ele
que fez tudo isso se considera santo, se considera correto. Então, isso é o que você tem que pensar. Você julga o outro como miserável, mas você, o que fez para o outro se manifestar desta forma? Qual é a consequência das suas ações para que o outro tenha reagido? É o questionamento que eu faço, é a reflexão que eu deixo para você. E espero sinceramente que esse Senhor venha cair em si, que a reação da senhora foi por defender os seus atos de violência. Um grande abraço e até lá, e que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham assistido até o fim desse conteúdo e parabéns por ter chegado até aqui. Até lá!